Bom, reza a lenda que você é um dos primeiros luthiers do Brasil. A informação procede? Mais ou menos. Não sou dos primeiros, mas somos um dos segundos. Porque na época tinha o velho Vitório, todo mundo conhecia ele. Tinha o Tagino, que conheci ele, né? Desde de jovem eu conheci o Tagino. Quando eu tinha uns 20 anos eu conheci o Tagino. Ele aprendeu com você? Não, eu aprendi tudo sozinho, mexendo com instrumento, nunca tive. Eu nem sabia que a minha profissão era luthier. Aliás, nem sei se ainda é. Aliás, então foi até bom você ter tocado nesse assunto. Explica pro pessoal que não é músico o que é o luthier, o que o luthier faz. Bom, então, como eu falei, eu nem sabia que existia a profissão de luthier. Eu consertava os instrumentos. Bom, comecei pelo meu instrumento, quando eu tinha uns 14. E comecei a arrumar algumas guitarras de amigos. Fazer uns ajustes, que eu comecei a pegar um certo gosto e entender bem como que funcionavam as oitavas, regular para afinar melhor a guitarra. Fui descobrindo naturalmente. Então eu arrumava para os amigos. Aí eu fiz um corpo com o Ladessa, que se tornou meu sócio, que a gente tinha uma firma na época, em 81. Nós tínhamos uma empresa que chamava Ladessa, que é o nome do Edu. Uhum. Ele era baixista, eu era guitarrista. Eu tocava com ele, aí ele teve um problema de câncer e ele vendeu o baixo, não quis mais saber de tocar, foi embora. Aí eu era guitarrista dele e tal, e a gente se separou. Aí ele foi para Santos, São Vicente, se não me engano. Aí ele voltou de São Vicente e eu comecei a ajudar ele numa marcenaria. Ele tinha uma marcenaria, eu ajudava ele. Tá. Fazer folhação, fórmica, coisa de marcenaria. Mas marcenaria geral? Marcenaria mesmo, não tinha nada a ver com instrumento. Eu sempre fiz, sempre gostei de mexer, dos amigos. Tirava os copos acústicos, botava os copos maciços e adaptava todas as peças. Uhum. Não fabricava, né? A única que eu fiz foi uma Flying V, porque não tinha máquina. Então a Flying V era um serrote pra cá. Era mais fácil, né? Eu fiz, é um triângulo, então o que eu fiz? Não tinha curva. Não tinha nenhuma curva, tudo reto. Ainda o que eu fiz não tinha curva nenhuma. Bem mal feitinha. Mas até que bonitinha ficou. Aí o Edu falou assim, vou voltar a tocar. E como ele já tinha vendido, ele tinha um Fender Jazz Bass lindo, maravilhoso, 72. Aí ele falou, vamos fazer um baixo. Vamos fazer. Só que eu falei, bom, corpo eu já sei, eu sempre fiz, né? Cortava lá, inclusive eu ia cortar na marcenaria dele, eu cortava os corpos e punha o braço das minhas guitarras no corpo que eu fazia. Entendi. Porque ele cortava pra mim, eu não punha a mão na máquina, nessa época, quando eu era guitarrista dele. Aí eu falei, vamos fazer um baixo. Vamos. Aí fizemos um, né? Falei assim, eu quero fazer um baixo com o braço bem comprido. Aí nós fizemos um corpo, modelo da gente e tal, e o braço. Pra gente fazer um baixo maior, nós aumentamos 2 milímetros em cada traste. Entendi. Hoje a gente fala, como a gente é burro. Qualquer luthier hoje vai falar, como é burro. Só que na época não existia esse negócio de conhecimento nenhum. E nós aumentamos 2 milímetros cada traste, sendo que o baixo só afinava nos 3 primeiros casos, mais ou menos. Porque como a gente aumentou 2 milímetros... Tipo, dali pra frente você perdia tudo. Tudo era errado pro fim, só os primeiros afinavam, mais ou menos. Aí um amigo nosso técnico falou assim, não tá afinando porque vocês aumentaram 2 milímetros. Você pode medir esse primeiro traste? Ele mede 3.6. O 13º mede 3.1. Vamos supor, 3.6. Uhum. Esse aqui mede 1.8. É metade dele. Então, se você aumentou 2 milímetros aqui, você tinha que aumentar 1 milímetro aqui. Que mantém a proporção. A proporção diminuindo, não é 1 milímetro geral. É 2 milímetros, é 1 e pouco. Na proporção. Isso é uma regra pitagórica. E o cara explicou pra gente. Eu falei, nossa, é mesmo. Ele desenvolveu uma maquininha, na época era aquelas maquininhas científicas. Sei. Ele montou um programa, porque o cálculo de fazer uma escala, de acordo com a medida, você quer uma medida, um raio de uma escala de 64 centímetros de comprimento geral. Uhum. Você divide esse, eu não lembro o número, eu não lembro mais de nada. Tá. Você divide ele por uma fórmula específica, é um algoritmo. 17.18, é um dízima periódica lá. Você divide esse número, vai dar o primeiro número do traço, que vai dar 3.6, vamos supor. Uhum. Aí você subtrai de 64, 3.6 vai dar 61, sei lá. E aí você vem Aí você divide de novo por aquele número. Sim. E cada um você tem que diminuir aquele, e diminuindo e fazendo a divisão para você manter a proporção. Ele montou numa científica um cálculo que era super simples. Ele programou, então a gente interpretava assim: pum, saía a medida.
Não, primeiro você punha. Qual é o tamanho da escala? Você punha lá. 64, que é da Gibson. 64.4. Pronto. 64.4. Número 1. 3.4. Você punha o número 2. 6.1. Já ia dando a medida já do... Entendi. Certinho. Então a gente começou a fazer... Praticamente, a gente falava assim pro cara, para dar uma esnobada. Se você quiser, a gente pode fazer uma guitarra do tamanho que você quiser. Maior, menor. Qual o tamanho que você quer? Porque a gente calculava tudo na mão. Então, não tinha jeito. Já descobriu a fórmula, fica mais fácil, então, né? Não, queria um pouquinho maior. Eu fiz uma tenor pro Maurício, é que você estava falando do Maurício. Eu não lembro o sobrenome. Mas existe o Maurício Domene. Ele é produtor, ele faz músicas, ele faz jingles, né? Ele pediu uma guitarra um pouquinho maior. Aí nós fizemos para ele uma guitarra, qual a medida? Ele é com uns 2 milímetros, uns 2 centímetros maior. Nós recalculamos com uma guitarra, tipo uma tenor. E fizemos para ele. Isso em 82, 83, por aí. E a gente começou a fazer muito instrumento. Tinha marcenaria que fazia móveis. E alguns chegavam, quero fazer uma guitarra. A gente fazia guitarra. Começamos a fazer os baixos. Depois de acertar a escala, começamos a fazer os captadores. Mas nessa época existia o Tajima, o Vitório. Tinha um luthier tinha o Gerson Tatini, que é o baixista do Moto Perpétuo, super baixista, eu sou um fã dele. Hoje ele é meu fã. Você vê como uma coisa muda, né? Não, mentira, tô brincando já, só brincadeira, mas você continua sendo meu fã. Aí, então, tinha esses luthiers eram os mais famosos. O Vitório, o Tajima, o Ivan lá da Del Vecchio. Mas eram poucos luthiers que tinha. E a gente pegou um certo nome. Tá. Todo mundo gostava dos nossos baixos. O primeiro baixo de 5 cordas fizemos porque o Itamar Colasso levou um baixo do baixista do Al Jarreau e nós copiamos, eram Tobias. Nossos baixos, além do nosso modelo, nós começamos a fabricar muito Tobias. Tá. Porque era um baixo que eu falei, nossa, esse baixo aqui revolucionou. Porque o Fender já era comum, a gente fazia o nosso modelo, quando o cara pedia a gente fazia um Fender e tal. Eu gostava de fazer o Rickenbacker, que era mais do meu estilo. Mas começamos a fazer assim. E o nome de luthier vem de Liutaio Arquetaio, que fabricava violinos, violoncelo, violas. É mais disso o luthier. Entendi. Mas o de luthier de bateria. Luthier é uma pessoa que cuida de instrumentos. Praticamente virou um termo para quem fabrica instrumentos musicais. Tá, e aí ele se aplica então, só para entender, tanto para quem fabrica como para quem reforma? Então, para quem reforma também. Tá. Apesar que quem reforma... Não, é luthier também. É luthier também. Agora, tipo, quem só regula instrumento é mais um guitar tech. Tá, esse é um técnico, né? É um técnico de regulagem e tal. Ele manja bem de regular. Tem muitos hoje, muito bons. E hoje, inclusive, tem muitos luthiers aí que são, excepcionais. Nossa, é impressionante. O Márcio Benedetti, que foi um dos meus funcionários, o Márcio, o Henrique Rowe, o Ivan Freitas... E outros, todos que trabalharam comigo, nossa, eles viraram uns fera, mano. O professor é bom? Eu já falei, não adianta você ensinar. A pessoa tem que sentir a coisa. Para ensinar, sei lá, não tem como você ensinar, que nem. Você pode ter uma técnica de desenho. Você pode aprender a desenhar. Tá. Mas o sentimento de fazer uma arte com desenho, com aquela coisa de uma vida no instrumento, de um desenho, tá mais a pessoa que é o desenhista realmente. Depende se aprende a técnica, só que isso não quer dizer nada, no fim das contas. Exatamente. A escola de luthier, por exemplo, o Márcio montou uma escola de luthier que fizeram vários luthiers bons. Pelo que eu estou sabendo, a Dunamis, o Dunamis, eles fazem umas guitarras incríveis. O Ivan Freitas faz as guitarras mais lindas do mundo. São todos, assim, impecáveis as guitarras, entende? O Márcio faz as guitarras. O Carroza, o sonho dele era ser luthier. E ele foi na minha oficina, nos anos 90, falou, eu queria ser luthier. Eu falei, você tem que ter uma marcenaria e ter um bom gosto e querer fazer. Eu falei assim, meu pai tem uma marcenaria. Eu falei, já é meio caminho andado, né? Pior, mano, o cara ele investiu muito na carreira de ser luthier mesmo. Comprou uma CNC, o cara faz uns instrumentos assim que a extrato, perfeito. Porque tem o gabarito não, tem
pendrive? Sei lá, não sei como é que funciona. Tem o AutoCAD. Você põe o negócio, você desenha o seu instrumento em 3D, põe lá, ele já entende já faz tudo automaticamente. e faz pra você. Inclusive eu fiz uma guitarra pro Tomate, que era para ser, eu fiz a protótipo, e era para ser desenvolvida pela Donf e iam ser lançadas... Que ele ia lançar uma linha específica? Uma linha do Tomate. Eu fiz uma guitarra muito complicada de ser feita, porque ela era integral, você não tinha parafuso, o captador era grudado na escala, muito difícil de ser feito, totalmente diferente dos padrões normais. Aí eu fiz o protótipo e dei para ele, falei assim, bom, vai mandar para a China para o cara copiar. Não, os caras só escanearam a guitarra. Quando a guitarra chegou para mim, vou te falar, mano, é inacreditável como que os caras fizeram, porque atrás do braço meu, eu não faço o braço nem em V, nem em V, nem em C, nem em U. O meu braço ele fica tipo do Ed Van Halen, é uma clave de Fá, praticamente ao contrário. Ela tem um shape redondo aqui, um pouquinho mais afiadinho embaixo, tipo o Tobias. Eles têm esse desenho assim, não é redondo assim. Ele não é assim, ele é assim. Não sei se vocês conseguem entender. Ele tem essa parte aqui de cima, que é mais ou menos o shape da mão. E o meu braço foi mais ou menos assim. Mano, quando eu peguei a guitarra, eu falei, o mesmo shape, tudo exatamente como eu fiz. Só que as marcações que eu fiz, eram tipo uma folhinha de tomate, que parece uma estrelinha. Só que ela tem os biquinhos caídos, porque é uma folha de tomate. É 5 pontas, mas é uma estrelinha caidinha de tomate. Aquela parte que é em cima do tomate. Fica aquelas coisinhas assim, mas com 5 pontos. Então eu fiz o sol, até o 12º eu fiz umas estrelinhas de madrepérola, cortadinho, tudo certinho. As outras, era só para efeito de fotografia, eu peguei uns caquinhos de madrepérola e joguei lá dentro, porque não tinha como fazer pequenininho. E fiz os restos, até o 24º. Mano, quando chegou a guitarra, as casquinhas de tomate, tudo certo. De ponta a ponta, e no 24º, uma casquinha perfeitinha. Mano, os caras são impressionantes. A guitarra perfeita. Só que saiu muito caro, porque tinha Floyd, tinha um mini humbuck na frente, mais um humbuck, chave de defasar, tinha muita coisa. Era custar para o lojista, tipo, R$3.000. É uma guitarra caríssima, você vender depois por quê? Por 5? Na época, né? Isso e olha lá, não lembro que ano foi também. Não lembro nada disso. Tem uns probleminhas de mente. Os meus amigos sabem. Mas, então... Isso é experiência. Mas então, foi assim que eu comecei. E eu não posso dizer que eu sou um dos segundos, né? Dos terceiros. Entendi.